Boa noite, meus amigos, bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso Encontros com o Clínico Geral. Hoje nós vamos tratar de um assunto que se chama sangramento nasal, o termo técnico se chama epistaxe. Sangramento nasal tem várias causas que produzem, né? E existem uma das causas mais comuns, ou talvez a mais comum, seja o sangramento que se dá na parte anterior do septo nasal, sempre no mesmo lugar, sempre ali no lugar chamado plexo de Kisselbach, ou triângulo de Kisselbach. São uma série, novelos de pequenas arteríolas e vênulas, e que sangram às vezes espontaneamente ou ao menor trauma. Essas pessoas têm sempre o sangramento do mesmo lado, no mesmo lugar, às vezes espontâneo. No mais das vezes, você consegue fazer, o otorrino consegue fazer uma cauterização local, e aquilo fica resolvido. Às vezes, anos depois, precisa fazer uma nova cauterização, mas dá para controlar bem. Raramente é um sangramento preocupante ou de grande monta. Outras causas de sangramento nasal, ou de epistaxe, né? Você tem aquelas do epistaxe chamada essencial da infância dos adolescentes. O contato, pequenos traumas locais ou então exposição ao sol produzem essa epistaxe, que em geral também é autocontrolada e costuma desaparecer no início da vida adulta. É uma coisa que acontece em jovens e crianças na terceira fase da infância, e também acaba curando espontaneamente, né? Os traumatismos, de maneira óbvia, né? Uma pancada no nariz, um trauma, algum objeto pode produzir um sangramento, também, no mais das vezes, é muito facilmente controlado. As adenoides, as pessoas que têm adenoides, né, grandes e que às vezes inflamam, né, a adenoidite associada à celulite ou amigdalite, podem produzir sangramento na fase aguda, assim como eu acabei de falar, celulites são causa frequente de eliminação de catarro nasal amarelado pela narina, às vezes muito associado com sangue. Raramente também é um sangramento de grande monta. Um importante tema, tópico disso é a hipertensão arterial. Então, se a pessoa nunca teve sangramento nasal, tem um sangramento nasal importante ou presente, associado a dor de cabeça na nuca, mal-estar, náusea, né? Ele pode estar com uma crise de pressão alta. Às vezes o único sintoma é o sangramento nasal. Então, se você não vê a sua pressão há muito tempo, se você nunca teve sangramento nasal e não tem uma causa óbvia para aquilo ter sangrado, checa com o seu médico ou com o aparelho de pressão em casa, ou enfim, com uma emergência, ver se você está com a pressão elevada, que pode ser, às vezes, o primeiro sinal, né? É melhor que sangue no nariz, você toma uma providência que sangrar primeiro na cabeça, o vaso cerebral, matéria cerebral, pode dar um AVC hemorrágico com complicações e consequências, às vezes, dramáticas e muito sérias, né? Medicamentos, principalmente o uso de aspirina. Algumas pessoas mais sensíveis à aspirina podem produzir sangramento nasal, trocar por outro tipo de antiagregante. E para as pessoas de uso de anticoagulante, tem uma gripe, tem uma sinusite, o anticoagulante já dificulta a coagulação sanguínea, né? Então pode, durante um quadro gripal, um quadro, enfim, ou mesmo espontaneamente, fazer o sangramento nasal, que às vezes pode ser um anúncio de que a dose pode estar muito elevada, e cabe ao médico então reavaliar e ver se precisa ajustar a dose desse anticoagulante. É bom falar que as epistaxes são quase sempre autolimitadas, né? Um bom sistema em casa para a pessoa que nunca teve, enfim, acontece e não sabe o que fazer, se deve procurar uma emergência ou não. Uma opção seria você ter em casa água oxigenada, gás ou então algodão. Você tampona o algodão, a gás embebido na água oxigenada na narina que está sangrando, faz uma compressão lateral durante 15 minutos. Normalmente, se for uma coisa autolimitada, sim, vai desaparecer, se precisar depois você vai ao otorrino. Se não passar depois desses 15 minutos, ou se continuar sangrando com muita intensidade, você tem que ir para a emergência para definir realmente o que está acontecendo e que providências têm que ser tomadas, né? Raramente a epistaxe é avassaladora, gigante, né? Enorme, que bota em risco a vida, né? Quando acontece é uma emergência
das mais graves que acontecem, né? Porque exige a atuação de um otorrino experiente e para que se faça um tamponamento nasal, que é um procedimento meio complicado, para aquilo ver se para, porque é muito raro acontecer a epistase intensa, mas pode acontecer em casos raríssimos uma hemorragia intensa que corre risco a vida do paciente, até ele regurgitar sangue, aspirar sangue para o pulmão. Então, é um sintoma até certo ponto corriqueiro, a maioria das pessoas já teve alguma vez na vida, mas nesse escopo, duas coisas mais importantes são checar a pressão arterial se você nunca teve epistágio, e se não passar com aquele tamponamento com água oxigenada em gás ou algodão, procurar uma emergência médica. Vamos ficando por aqui, desejando um bom final de semana, um bom carnaval para vocês todos aí, cuidado com os excessos físicos, excessos alcoólicos, excessos etíricos. Vamos comemorar, mas sem exagero, né, por causa da saúde. E na próxima quinta-feira, depois do carnaval, voltamos com um tema que será anunciado ao longo da semana. Um grande abraço para todos aí e até a próxima.